Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos a mais um milagre que está no livro de João. Isso, mais um milagre de Jesus que está no livro de João, no capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Mas antes disso, vamos orar, isso mesmo. Senhor Deus, muito obrigada pela sua palavra. Nos ajude, Senhor, a compreender e a guardar no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, o milagre de hoje vai falar sobre algo que eu ou você, que nós já sentimos. Todos já sentiram algum dia. É o medo. O medo. O medo é algo que às vezes até paralisa a pessoa. Paralisa em que sentido, tia? Às vezes as pessoas sentem tanto medo que elas não conseguem fazer alguma coisa que elas precisam fazer. E na história de hoje, os discípulos sentiram medo. Vamos à nossa história? Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele falou para os discípulos atravessarem o mar da Galileia, que ele depois iria. O mar da Galileia, na verdade, não era um mar. Ele tinha este nome de Mar da Galileia, mas na verdade ele era um grande lago. E quando Jesus mandou que os discípulos fossem, a Bíblia vai dizer que já era tarde e que estava escuro. Isso, e escuro também tem muitas pessoas que têm medo de escuro, né? Assim, medo de escuro, medo de trovão, medo de barata. Tem muitos medos. Tem pessoas que não podem ver nem um filme que já fica com medo, um filme mais diferente que já fica com medo. Então, nessa história de hoje, os discípulos foram na frente que Jesus mandou eles irem e já estava tarde. Os discípulos, alguns deles que estavam no barco, eles sabiam muito sobre aquele mar, porque eles eram pescadores. E eles sabiam que aquele mar que era cercado de montanhas, de vez em quando vinha muito vento e tempestades repentinas ali naquele lugar. E dessa vez, quando eles estavam no meio do mar, isto mesmo, crianças, no meio do mar, veio uma forte tempestade. Ventos bateram no barco, levando o barco para lá e para cá, e o barco já estava quase afundando. Mesmo os discípulos sendo experientes, conhecendo aquele mar, eles tiveram muito medo. Isso, crianças. E Jesus, de longe, Jesus viu que o que estava acontecendo, que a tempestade veio e ele sabia que os discípulos estavam com medo. Quando Jesus resolveu ir até eles, para ajudá-los. Quando Jesus chegou lá, mas como que Jesus chegou? Se eles foram na frente e Jesus ficou para ir depois. Jesus veio andando sobre as águas do mar da Galileia. Esse é o nosso milagre de hoje. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, porque Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Por isso, tudo está sob o domínio dele. E Jesus veio andando sobre o mar e ele percebeu que os discípulos estavam com medo. E quando eles viram Jesus vindo, eles ficaram com mais medo ainda. Mas por que será que eles ficaram com mais medo? Porque de longe eles pensaram ser um vulto, um fantasma vindo sobre o mar. Pensou? A gente viu uma pessoa... Não, tia, mas eu já vi mágica sobre isso, alguém pode dizer. Mas isso foi uma mágica. O nosso Deus não. Ele verdadeiramente andou sobre as águas do mar da Galileia. O nosso Jesus andou sobre as águas do mar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele andou sobre as águas do mar. E Ele chegou perto dos discípulos e falou para eles: não temas, sou eu, Jesus, não temas. E Ele disse isso para eles. Isso está escrito lá no capítulo 6, no versículo 20. Está escrito assim: não temas. Isso, crianças, porque se está escrito para nós não termos medo, que nós não viemos a ter medo, era isso que ele estava querendo dizer. Não
tenham medo, meus amigos, porque sou eu, Jesus. Olha, crianças, até nós que temos Jesus, às vezes sentimos medo. E quando sentirmos esse medo, nós precisamos orar. Isso mesmo, orar e falar com Deus sobre os nossos medos. Porque às vezes os nossos medos nos impedem de fazermos coisas que nos fazem felizes e que vão ser muito bom para a gente. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de dormir. Tem pessoas que têm medo de dormir no escuro, vamos dizer assim. E você sabia que dormir no escuro faz muito bem? É, e Jesus ele está ali conosco, no escuro, no claro. Ele está sempre conosco, ele está conosco todos os dias, em todos os momentos. Tem pessoas que têm medo de brincar, de cair na brincadeira. E aí, poxa, não vai poder brincar, porque tem medo até de brincar. Então nós não podemos ter medo, mas se nós sentirmos esse medo, porque Jesus sabe quando nós sentimos o medo, nós precisamos falar com Ele. Senhor, nos ajuda a não ficarmos com esse medo, porque Ele quis dizer para eles que eles não estavam tendo fé, não estavam acreditando que Ele podia ajudar eles. Quando a gente tem medo, a gente também está dizendo a mesma coisa que os discípulos disseram. E se nós não acreditarmos em Jesus, isso não é legal. E se isso não é legal, o nosso Deus também não vai ficar feliz conosco. Então, crianças, não vamos ter medo, vamos crer que o nosso Jesus, Ele pode todas as coisas. E se Ele andou sobre o mar, Ele pode nos ajudar e pode nos livrar deste medo. Esse medo que às vezes nos impede de fazer coisas tão legais, nos impede de brincar, nos impede de nos divertir, nos impede às vezes até de sair. Tem pessoas que estão com muito medo nesse momento que nós estamos vivendo, que não conseguem nem chegar na porta das suas casas. Mas nós temos que entender que o nosso Deus ele está conosco e nossa vida está na mão do nosso Deus e só Ele pode nos ajudar. Então, crianças, esse foi o nosso milagre de hoje. O nosso Jesus, que é todo poderoso, Ele andou sobre as águas. E nós que temos Ele, não podemos ter medo, temos que crer que o nosso Deus é poderoso, o Deus que nos salvou dos nossos pecados e que um dia vai estar conosco no céu. Aquele céu que Ele preparou para mim e para você. Porque o nosso Deus... Depois eles queriam que Jesus entrasse no barco deles. Mas Jesus já estava do outro lado onde eles deveriam chegar. Mas o nosso Jesus, Ele está conosco no nosso barco. O barco da nossa vida está no barco da nossa casa, porque o nosso Deus, Ele nos ama. E Ele quer que você se sinta seguro com Ele. Então, crianças, ore e peça a Deus para que Ele te livre dos seus medos. Seja corajoso, isso mesmo, não tenha medo, seja corajoso, não temas, creia que Jesus está contigo no seu barquinho. Amém, crianças? Então, até a nossa próxima lição, que o nosso bom Deus esteja com vocês todos os dias e te ajude a você não ter medo. Um beijo da tia V, que você possa não ter medo do escuro, não ter medo de trovão, porque a sua vida está segura, porque você está com Jesus no seu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Um beijo, fica na paz.